Aqui estou mais um dia, sou Lucas Folk e hoje eu trago aqui para vocês um grande filme chamado Paulo, o Apóstolo de Cristo, e é reconhecido por alguns como um dos melhores filmes bíblicos aí dos últimos tempos. E talvez é exagero, talvez não seja, afirmar aqui para vocês que esse filme Paulo, Apóstolo de Cristo, é para mim um dos melhores filmes bíblicos aí dos últimos anos. Só perde para The Chosen, que é uma série, né? Então eu classifico o seguinte: Paulo, Apóstolo de Cristo, é o melhor filme cristão dos últimos tempos, e The Chosen é a melhor série sobre Jesus Cristo dos últimos tempos. Para mim, The Chosen é muito mais melhor até que os próprios filmes e inúmeros filmes que já foram feitos. Assista The Chosen e depois dessa análise, dessa crítica e dessa interpretação, assista o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. E não é uma produção grandiosa, não foi usado muito dinheiro, mas é um filme assim muito sensível, muito cuidadoso e foi muito fiel a todos os relatos bíblicos ali no roteiro, foram tirados da Escritura Sagrada, da Bíblia. Então o filme ele não apresenta, se você espera uma biografia, você não irá encontrar uma biografia de Paulo, mas esse filme apresenta muito a essência do compromisso existencial do mesmo, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é Paulo que disse. Então, o Paulo de Tarso, ele era conhecido como Saulo, né? Foi dois nomes para uma só pessoa. Vocês já viram isso na vida? A gente vê várias pessoas que têm dois nomes, tanto pessoas famosas que têm nomes originais e nomes artísticos. Na Bíblia também tem várias pessoas que teve seus nomes mudados. Abraão, Jacó, tem o Pedro, Paulo e muitos mais, que se vocês lerem as Escrituras Sagradas, vocês vão acompanhar. Então vamos parar de enrolar. Então o cara tinha dois nomes. Ele era um judeu ali benjamita, era um judeu benjaminita ali de diáspora. Também era um cidadão romano, que era um caso ali muito raro de fariseu que não era da terra de Israel. E o nome hebraico de Saulo é Saul, ou então na tradução do hebraico é S-H-A-U-L, mas no português fica S-A-U-L, Saul. A forma aportuguesada desse nome. Que foi o primeiro rei de Israel e o membro mais famoso ali da tribo de Benjamim. Saulo é a forma grega de hebraico de Saul. E Paulo, o nome latino que escolheu após seu encontro muito incrível e muito inesperado com Jesus Cristo de Nazaré. É uma história muito louca. Então, quando ele resolve ser missionário, ele é enviado ali para transmitir a todo mundo o poder e as glórias do Messias, Jesus Cristo. E ele entende que teria mais facilidades se usasse ali um nome romano do que de um judeu, né? Então há muito tempo tem sido sugerido que a escolha de nome Paulo seria por conta dessa estatura meio que diminuta, etc. Tem as questões do nome dele em latim, os significados, e pegaria melhor e seria mais receptivo para o grande ministério do cara. Então Paulo se tornou o maior e o mais famoso pregador e pensador do cristianismo, que Jesus Cristo enviou tanta coisa na cabeça daquele cara que hoje temos, se eu não me engano, acho que são 7 livros que ele escreveu. Depois vou pesquisar. Mas também ao contrário do que todo mundo diz ali no nível de senso comum, ele não sistematizou os ensinos de Jesus. E Paulo
a qualquer coisa menos sistematização. Paulo não foi um cara que sistematizou como a religião faz. Realmente ele bateu, foi de frente com a religião. Seu pensamento era bastante complexo, pensamento muito denso. Alguns falavam que você está delirando, as letras te fazem delirar. E muito livre e ao mesmo tempo muito selvagem. E também há um consenso entre os biblistas de plantão que de todas as tendências que Paulo traduz a mensagem de Jesus para leitores e ouvintes do mundo ali grego-romano há 71 anos, C.S. Lewis criticou a ideia de que Paulo teria distorcido o ensino de Jesus. Tem uns caras que inventaram demais, né? O fato é que Paulo, pela mencionada e grandiosa amplitude e profundidade do seu pensamento, nos últimos anos tem sido objeto de muita atenção de filósofos contemporâneos, como aquele francês Alain Badiou. Também tem o italiano Giorgio Agamben, e também temos aquele esloveno Slavoj Žižek, que nome eu falei os nomes tudo errado, certeza. Vamos citar apenas esse. Então Paulo tem chamado a atenção de vários filósofos e muitos biblistas e teólogos sistemáticos. E tirando toda essa galera de teólogos, filósofos e pensadores, sei lá o que, o cara também chamou a atenção dos cineastas, né? Das galera que produz filme. Então esse é o caso recente de Paulo, o Apóstolo de Cristo, o grande filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, que foi lançado aí em 2018 e foi feito ali pelo jovem diretor Andrew Yarchi. O filme contou com um orçamento bem pouco, apenas 5 milhões de dólares para produzir o filme, que é um valor bem baixo para os padrões ali de filmes de Hollywood. Então, apesar do orçamento ter sido bem econômico, ficou um filme bem feito. Se você assistir, vocês vão ver. E eu quero que vocês assistam o filme. Então, quem está ali familiarizado com toda a leitura que se faz ali no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, você vai identificar muitas falas ali no filme que foram extraídas fielmente das Escrituras. É incrível. Lógico que se cria um cenário, se cria um contexto, e tem a galera que fala que isso é heresia fazer um filme sobre uma história bíblica, mas então, se parando para pensar, se eu assisto um filme cristão e digo que é heresia, então qualquer pregação que eu ouvir, eu também vou ter que dizer que é heresia, porque a mesma coisa de uma pregação, se eu tô aqui, eu abro a Bíblia, eu começo a pregar para vocês sobre o que está escrito, eu vou pegar em contexto, interpretação, eu vou ficar ali quase uma hora pregando e falando. A mesma coisa de um filme. A questão é que, em vez de eu estar ao vivo aqui para as pessoas me vendo pregar sobre a palavra de Deus, o filme é a mesma coisa, só que é feito em imagem. Então eu costumo dizer que um filme cristão baseado na Bíblia é a mesma coisa de alguém estar pregando um culto. É só parar e pensar. Vocês é inteligente, vocês conseguem. E se você não é cristão, eu sei que você entendeu realmente o que eu quis dizer. Então vocês vão se identificar muito com as falas do filme. Então, na narrativa do diretor, encontramos ali Paulo, que foi interpretado por James Faulkner, que interpretou muito bem. E Paulo está preso ali em Roma, eu acho que era na era 64 depois de Cristo, né? Na era cristã, naquele período em que Nero ficou louco, que utilizou todos os cristãos ali como bode expiatório e botou a culpa neles pelos incêndios de Roma e começou a matar todos eles em praças públicas queimados. E começou aquela grande perseguição violenta contra todos eles. E tem ali o meu xará Lucas, grande médico, escritor ali do livro de Lucas, se eu não me engano escreveu Atos. Não sei, eu não tenho obrigação de lembrar, tá doido? Tanta coisa na mente.
Eu acredito que ele escreveu Atos. Se não foi ele, foi outro maluco muito inteligente. Mas Lucas procurou Paulo e pediu para ele contar a história, né? Me conta a sua história e tal. Pois Lucas pensa que esses relatos vai servir de inspiração para os cristãos perseguidos, e todo Lucas estava certo. Verdade. Então ali em Roma, Lucas se encontra várias vezes também com Priscila e Áquila, que são mencionados, pois é um casal que oferece guarita para vários cristãos que estão sendo perseguidos, e para órfãos e viúvas. Eles fazem exatamente o que é religião, prestando assistência aos órfãos e viúvas e se mantendo incontaminado do mundo. Isso é religião, está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27, leia lá depois. Então, Lucas se encontra muito com esses caras, e são fatos que foram muito testados ali por diferentes historiadores. E Lucas ele é vivido ali pelo aquele ator Jim Caviezel, que fez Jesus em A Paixão de Cristo, 2004, de Mel Gibson. Caviezel é ainda um dos produtores do filme. O fato de Lucas acompanhar Paulo até o final está de acordo ali com 2 Timóteo 4, versículo 11. De igual maneira, já ali no fim do filme, Paulo manda ali entregar uma mensagem muito importante para Timóteo. Certamente é a segunda epístola, que é apontada ali por muitos teólogos e biblistas como a última escrita de Paulo. Tem os Hebreus, só que são coisas que não convém agora. Não sabemos se foi Paulo ou não escreveu Hebreus, e se Hebreus foi o último livro, não sabemos. E não compensa, apenas leia e ame e abrace. Então, são situações ali que envolvem ali o relacionamento de Paulo e Lucas com Maurício, que é o Oliver Martinez, francês com um acentuado e muito forte sotaque, que já na primeira fala entrega ali sua nacionalidade, que é o oficial romano encarregado ali do cárcere Marmentina, que é apontado por todas as tradições como tem sido o local ali que foi a prisão de Paulo, o apóstolo. Então Maurício enfrenta um drama familiar, e ele vai ter longas e várias conversas com Paulo, a quem trata com muito amor e gentileza. Vocês vão reparar que os diálogos são ricos, são diálogos inteligentes, e é um ponto muito alto do filme, muito incrível. Tanto a última cena, que ele fala ali da água na mão, pegando a água com o selo assim, a mão de Deus, não vou dar spoiler. É um ponto alto muito do filme, tanto os de Paulo com o Romano, Maurício também, né, como também os de Paulo ali com Lucas. Então o diretor ele apresenta muita compreensão de que o famoso espinho na carne, que é citado em 2 Coríntios 12, versículo 7, que esse espinho de Paulo foi sua consciência pesada por conta de seu passado como perseguidor muito implacável, muito violento, ali dos primeiros seguidores de Jesus Cristo. Então algo verídico, é uma suposição, é algo que eles pensam que possa ter sido espinho na carne. Ninguém nunca vai conseguir provar o que era com clareza o espinho na carne. Talvez seja porque você pode ler lá 2 Coríntios 12, 7 e trazer isso para você. Você pode pensar, tem algum espinho na minha carne? Se você soubesse o que é o espinho na carne de Paulo, ficaria fácil. Talvez Jesus Cristo não permitiu Paulo revelar isso escrito explicitamente, seja para eu ou para você pensar e entender que todos os cristãos vão ter um espinho na carne que vai manter o cara de pé, vai manter a mulher de pé. Então eles acham que foi a consciência do seu passado e tal. Então até hoje ninguém sabe ao certo o que foi isso que Paulo tanto sofreu, esse espinho.
A interpretação do diretor é uma de várias e é uma bem aceitável. É aceitável também. Dá para aceitar todas as interpretações, mesmo a gente não conseguindo comprovar com exatidão e com clareza qual era esse grande espinho na carne de Paulo. A gente imagina tudo possível, mas lendo a gente não consegue, mas a gente sabe que ele tinha, mas não foi dito com clareza, que serve tanto para nós trazer para os dias de hoje, entender que eu e você temos espinhos na carne que nos mantém abraçados com Jesus Cristo. Você sabe qual é o seu, eu sei qual é o meu. Todos sabem, o diretor do filme sabia e Paulo sabia. Então o filme, ele funciona muito bem, tem várias situações que são muito tensas, entre vingança, entre perdão. O filme trata muito disso. E sempre é difícil falar disso em filmes, e também mostra Paulo ensinando que só há um caminho, e ele mesmo diz no filme: amor é o caminho. Quando Lucas está lá perturbado, crianças estão morrendo, todo mundo isso, tal, e Paulo: amor é o único caminho. É uma cena incrível, vale a pena assistir. E você vai trazer muita coisa desse filme pro dia a dia. É incrível, é incrível. Tem pessoas que lê, não entende. É importante ler, mas através da leitura eu acredito que Deus vai dar inteligência pro homem para criar um filme incrível igual a esse. Eu duvido você ser a mesma pessoa depois que você assistir o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Então, pode ser exagero, pode, mas eu afirmo que o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo é o melhor filme cristão bíblico já feito nos últimos tempos. Só perde pra série The Chosen, mas os dois andam lado a lado porque é uma série e um filme. E também nem tanto ser uma produção grandiosa, mas pela maneira sensível e pela maneira cuidadosa e pela maneira muito fiel a todos os relatos bíblicos que o roteiro expõe nas telas pra gente assistir. Então o filme ele não apresenta biografia, mas ele traz realmente a essência do compromisso existencial da vida de Paulo. E pra mim eu acho que uma de várias frases famosas que ele diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então eu sou Lucas Folk, eu vou ficando por aqui. Eu oro para que Jesus te salve e te abençoe. Jesus te ama, e vão lá e assista o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Se você se arrepender, eu mando R$1 no seu Pix.